Semana passada, gente, que eu não deixei alguém entrar? Acho que foi, sei lá. Também não sei se foi aqui, se foi na aula de sábado, eu sei que eu dei algum mole. Bom, estamos gravando, estou apresentando. Cadê? Alguém botou. Foi aqui, né, Zara? Foi quem, Zara? Ah, foi o Henrique. Henrique tá aí hoje? Cara, tem que pedir desculpa ao Henrique, gente. Não, o Henrique não vai nem entrar mais, coitado. Não, o Henrique não tá aqui ainda não. Mas hoje tem que tomar cuidado se ele aparecer para não excluir ele. Bom, vamos lá então. Então vamos bater um papinho sobre esse assunto maravilhoso, que é ondulatória, né? Tuane, sobre ondulatória. Olha lá, ó. Duas imagens interessantes, uma delas de uma pessoa tocando levemente a superfície de um lago, né, com os dedos, e gerando ondas, né? Talvez vocês já tenham brincado de fazer isso. Ou então alguém dando, né, fazendo uma colisão aí com a palhetazinha. É palheta mesmo, gente? Não, né? É palheta o nome disso? Não tenho, agora eu tô até confuso. No prato e em câmera lenta a gente conseguindo ver o movimento que normalmente a gente não vê, né? Então o tema de hoje é ondulatória. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Tivemos aí duas questões já do Enem com esse trechinho, que é uma música do Lulu Santos, vocês devem conhecer, né? Isso, deveria até ter colocado ela, no final eu coloco. E tem a ver com ondulatória, né? Com esse movimento das coisas passando por nós, a gente é o tempo inteiro bombardeado aí por fenômenos ondulatórios. Olha, só para vocês terem uma noção, eu acho que eu já sugeri isso para vocês. Não deixa de fazer o download. Depois eu vou até botar, vou botar lá no Google Classroom as habilidades e competências da nossa área de ciências da natureza. Tudo isso aqui, gente, tudo isso aqui são habilidades que você pode trabalhar exercícios de ondulatória, só para você ter noção quanto que a ondulatória é importante, tá? H1, H2, H18, H19, H20, H22. Então, por exemplo, ó, reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios relacionando-os ao uso de diferentes contextos. Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. Eu não vou ler todos, mas todos eles têm alguma relação com ondulatória. Quer dizer, quando o INEP manda a gente preparar um item e nós recebemos a demanda, Sandra, olha só, prepara aí, por favor, a gente está precisando de 10 itens da H19. Então a gente lê e ali é muito comum a gente ver problemas de fenômenos ondulatórios. Então onde é que você vê, onde é que você tem aí alguns fenômenos ondulatórios interessantes? Por exemplo, abalos sísmicos, né? Movimento de placas tectônicas, esse movimento tem aí geralmente um foco, um epicentro, e são ondas sísmicas que viajam aí na crosta terrestre. Tanto é que alguns países que sofrem muito com abalo sísmico, por exemplo, o Japão, eles têm um estudo muito intenso, muito forte, muito evoluído em relação a isso. Esse prédio que vocês estão vendo aqui agora, ele foi construído dentro de um galpão, escala 1 por 1, tamanho real. Aqui embaixo ficam molas em que eles fazem o prédio oscilar, se mexer, simulando terremoto, para ver qual é o efeito do terremoto na estrutura do prédio. Então eles conseguem construir prédios com materiais resistentes a terremotos de determinadas magnitudes. Então, por isso que é importante a gente conhecer. Por exemplo, H2, associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. Quando você entra no site da COP, por exemplo, da UFRJ, que é responsável por 50% de toda a produção tecnológica do país, você encontra lá, por exemplo, um estudo sobre usina de ondas. Olha aqui, ó. São usinas, né, que têm um custo relativamente baixo. Essas boias, isso aqui são boias, que quando a onda se aproxima e se afasta, se aproxima e se afasta, ela sobe e desce, e esse movimento oscilatório transforma energia cinética em, deixa eu ver que alguém pediu para entrar. Henrique, permitir ele entrar, hein? Seja bem-vindo, Henrique, à nossa aula. Desculpa por semana passada, hein? Sem querer, acho que eu te cortei. Mas também você entrou nos últimos 5 minutos, vale lembrar disso. Eu estava confuso. Valeu, Henrique.
Então, isso aqui, por exemplo, é uma maneira de você resolver. Olha lá, ó, que interessante. Esse movimento oscilatório das boias faz com que você transforme a energia cinética do movimento das ondas em energia elétrica, ok? Outra habilidade, caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Recentemente foi vinculado aí a colisão entre dois buracos negros e nós detectamos ondas gravitacionais. Então são grandes partículas, são grandes objetos celestes que colidem, interagem e geram também ondas, que são chamadas ondas gravitacionais. Temos itens sobre isso. Ou, por exemplo, uma onda eletromagnética de rádio, né? Aqui você tem uma antena de rádio, uma antena transmissora, e essa onda viaja até o teu celular, até o aparelho de rádio lá da sua casa, ok? Não é à toa, né, gente, que o símbolo do Wi-Fi, olha esse símbolozinho aqui, ó. O símbolo do Wi-Fi é uma onda, né? Olha aqui, ó. Olha aqui as ondas na superfície de um lago, quando você deixa uma gota cair, olha o símbolo do Wi-Fi. Se você vira e olha lá, ele encaixa direitinho, ó. São as ondas, né? São os círculos concêntricos. Então, esse símbolo do Wi-Fi nada mais é do que uma onda. São ondas concêntricas, né? Olha a 22, que bonita. Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais. Gente, o quanto é importante uma ultrassonografia, uma ressonância magnética, por exemplo, para você detectar quando você pensa em coisas boas, qual a região do cérebro que é ativada? Pensa em coisas tristes, qual é a região do cérebro que é ativada? Você tem noção quanto que isso é importante para a gente saber, às vezes, qual é a medicação correta que a gente tem que usar, qual é o efeito de você pensar coisas boas, de você pensar coisas ruins. Tudo isso a gente consegue detectar por movimentos de ondas. No caso aqui você tem ultrassom, no caso aqui você tem radiação eletromagnética, que a gente vai aprender a diferenciar esses diferentes tipos de ondas daqui a pouco. Ou você pode também, inclusive, usar ondas para tentar dar um telefonema para seres de outros planetas. Isso aqui é o quê? É um radiotelescópio americano. Esse radiotelescópio, ele fica mandando ondas, ó, para você ter noção do tamanho dele, eu não sei se dá para ver, isso aqui é uma estradinha. Olha o tamanho do carro aqui, ó. Olha o tamanho dessa antena, isso é uma antena. Isso é um radiotelescópio que tenta fazer contato com seres de outros planetas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês rapidinho aqui. Eu esqueci de botar na bala da agulha aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Espera aí. Queria mostrar para vocês rapidinho, ó. Só que eu tenho que mudar aqui para vocês conseguirem ouvir. Olha que interessante esse trailer do filme Contato, que vale a pena você assistir caso você não tenha assistido ainda. É um filme que é belíssimo e arrepia. Eu já passei dessa idade, mas vocês não. Vocês ainda estão na idade e podem passar por isso que ela passou. A geração de vocês vai ser a geração que vai fazer contato, pode ter certeza disso. Detection of an unidentified radio source from deep space can neither be confirmed nor denied. Whatever it is, it ain't local. Position? I checked interferometry somewhere in Lyra, I think. Vega? Can't be. It's only 26 light years away. I want all these people out of here. Your having sent this announcement all over the world may well constitute a breach of national security. Well, this isn't a person-to-person call. This may be an announcement to get our attention. The president's called an emergency meeting. You know those interlaced frames that we thought were noise? This says structure. I'm going to recommend to the president that we militarize this project immediately. There's no reason to believe that their intentions are hostile. There's no proof of that. Why don't they just speak English? Mathematics is the only truly universal language, Senator. Buried within the message itself is the key to decoding it. Those look like engineering schematics, almost like blueprints. It is our belief that the message contains instructions
for building some kind of machine. A machine? It might turn out to be some kind of a transport. Transport. The fact is, you don't know what it does. It could be anything. Nobody's saying this is dangerous. They're gonna build it. Who gets to go, though? It's complicated, Ellie. Who gets to go? By doing this, you're willing to risk your life. You're willing to give your life and die for this. Why? Um filme maravilhoso, vale a pena você assistir. Contato, de Carl Sagan, né? Quer dizer, quando você olha para o céu, e tem dado umas noites bonitas, né? Dependendo de onde você mora, se não tiver muita luz, de madrugada, quando você olha para o céu, cada estrelinha dessa aqui... Ih, peraí que eu acho que eu não estou apresentando para vocês. Cada estrelinha dessa que eu vou mostrar para vocês aqui agora, cada pontinho desse, agora vocês estão vendo, cada pontinho desse é um sol. Na maioria das vezes, quando você forma uma estrela, você forma um sol, você tem resto de massa que fica girando em torno dele, que são os sistemas planetários. Então, em cada pontinho desse, do céu observável, porque você só vê uma pequena fração, você tem sóis e planetas. E dependendo da posição do planeta, se ele estiver na zona habitável, existe a possibilidade de você ter algum tipo de vida, inteligente ou não, né? E o que a gente espera é, em algum momento, alguém atender o telefonema. E por isso que a gente usa a linguagem matemática, porque a gente imagina que a linguagem matemática é uma linguagem universal. Então, quem quer viver para sempre? Inclusive, isso é uma letra de uma música do Queen, né? Quem quer viver para sempre? É uma maneira de você se tornar imortal. Vai que você seja a primeira pessoa a fazer um tipo de contato com seres, né, de outros planetas. Ondas caem muito no Enem, caro terráqueo? Sim. Só para você ter uma noção, das últimas 163 questões do Enem, mecânica é a 01 com 59, eletricidade, eletrodinâmica 29, e terceiro assunto que mais cai é ondulatória. Então, ondulatória é extremamente importante, por isso que a gente precisa dar uma atenção. Primeiro, definir onda. O que é uma onda? A melhor definição que eu já encontrei de onda foi a definição dada pelo próprio Carl Sagan, né? Que escreveu aí o livro Contato. Ele dizia que propagação organizada de um desequilíbrio, isso é uma onda. Então, a onda, ela é a propagação organizada de um desequilíbrio que você causa no sistema. Então, vou dar um exemplo para vocês. Olha, você está aí na sua casa, seu pai e sua mãe falam alguma coisa, seu irmão, seu tio, qualquer pessoa. Se você coloca a mão aqui no seu pescoço, você vai e fala, pode fazer o teste aí agora, você vai sentir a vibração das suas pregas vocais. Essa vibração que está aqui, né, fazendo oscilar as suas pregas vocais, ela sai para o ar, ela faz o ar vibrar. Isso entra no canal auditivo das pessoas e faz o tímpano da pessoa vibrar na mesma frequência das suas pregas vocais. Quer dizer, olha que coisa harmônica. Você cria um desequilíbrio, esse desequilíbrio se propaga de maneira desorganizada, mas mesmo assim as pessoas vão entender. Ou seja, eu estou falando aqui, a minha voz está se propagando, está passando aqui pelo fone, e isso vira um sinal, isso vai chegar na casa de vocês e vocês vão entender. Então, uma onda é isso, é uma propagação organizada de um desequilíbrio que você gera no sistema. Então, quando você deixa, por exemplo, gotas pingando na superfície da água, você vai gerar esses círculos concêntricos, você causa um desequilíbrio, mas esse desequilíbrio vai se propagar de maneira organizada. Existem dois tipos de ondas. As ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, gente, são aquelas ondas que elas precisam de um meio para existir. Elas precisam de um meio material, porque senão elas não vão existir. Tipo, as ondas do mar. Se não tiver mar, se não tiver água, você não tem onda. O som. O som é uma onda que precisa de um meio. Precisa do ar, precisa da madeira, precisa de um líquido, senão ele não viaja. Ondas em cordas, quem nunca brincou de pular corda? A onda que você gera ali são ondas mecânicas. Então, ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para existir, ok? Qual é a onda mecânica mais famosa de todas que a gente usa nos exercícios? É o som. O som é a onda mecânica mais famosa. E existe também a chamada onda eletromagnética. A onda eletromagnética é quando você pega uma carga e vibra. Por exemplo, no mar.
o vento gera onda. No lago, você pode jogar uma pedra e criar uma onda. O som, você fala, tem um alto-falante, isso proporciona o aparecimento de uma onda. Na corda, você mexe a corda e você cria uma onda. Já a eletromagnética, não. Eletromagnética, você tem que pegar uma carga e tem que mexer nela. Quando você pega uma carga elétrica e mexe, você tem uma onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas, elas são muito boas porque elas não precisam de um meio para viajar. Até no vácuo elas conseguem viajar. A radiação eletromagnética, por exemplo, que vem das estrelas até a Terra, ela atravessa o vácuo. Ela não precisa de nenhum meio especial para viajar. Em meios transparentes, ela viaja de boa, sem problema. Então, por exemplo, a luz visível, onda de rádio, raio-x, ultravermelho, infravermelho, que são as ondas de calor, ondas do micro-ondas, do celular, do Wi-Fi, todas essas são ondas eletromagnéticas. A onda eletromagnética, ela tem a coisa boa, ela viaja sempre com a velocidade da luz. Ah, Sandro, mas aí a velocidade no vácuo não é maior? É maior, mas no vácuo e no ar é tão próximo que a gente considera que até aqui embaixo elas viajam com a velocidade da luz, que é aquela 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Deixa lá no chat ver se tem alguma pergunta, alguma situação. Pode perguntar, pode interagir, tá, gente? E aí eu vou mostrar para vocês, por exemplo, uma simulaçãozinha de o que é uma onda eletromagnética, né? Olha o exemplo de uma onda eletromagnética. Você pega uma carga elétrica, coloca ela para oscilar, e aí você vai gerar esses campos elétricos e magnéticos que vão viajando no espaço-tempo. Esse aqui é o que nós chamamos de espectro eletromagnético. A onda, a gente vai ver daqui a pouco, ela tem uma frequência e um comprimento de onda. Existem ondas que não fazem mal nenhum para a gente. São as chamadas ondas baixas. Elas têm um tamanho grande, um comprimento de onda grande, tá vendo, ó? Tamanho da onda, 10 ao quadrado, 10 à quarta, isso aqui tem a ver com a frequência dela. Aí você tem onda de rádio, você tem micro-ondas, infravermelho, a luz visível, né, que é o que a gente enxerga, porque a gente não enxerga o infravermelho, a gente não enxerga o micro-ondas, a gente não enxerga a onda de rádio, a gente só enxerga a luz visível. Sandro, por que a gente só enxerga a luz visível? A luz visível, ela tem um comprimento de onda certinho, que quando esse comprimento de onda entra no nosso olho e é refratado, vai lá para o nervo óptico. Esse nervo óptico tem um tamanho ideal. Ele só consegue captar ondas de um determinado tamanho. Então, o nosso olho se desenvolveu para só captar, né, de acordo com o tamanho lá dos nervos, ondas de determinado tamanho. Então, se a onda for maior, ele não consegue distinguir, e se a onda for menor, também não. Passa direto e ele não consegue identificar. Então, só ondas de determinado tamanho a gente consegue enxergar. Assim como ouvir também. A gente só consegue ouvir som de 20 a 20 mil Hz. Se eu botar para vocês um som de 10 Hz, você não vai ouvir. O seu cachorro ouve, porque ele pega a frequência diferente. Se eu botar um som de 30 mil Hz, você não vai ouvir. Mas um outro animal, o morcego, por exemplo, ouve. As baleias ouvem. Então, a frequência com que a gente consegue detectar o som também depende do quanto que o nosso tímpano oscila. Ele não oscila para todas as frequências, né? Ele foi... É claro que eu acho que daqui a 50, 60 anos, provavelmente a nossa frequência, o nosso intervalo de frequência vai mudar. Porque os jovens, e os adultos também, né, têm ouvido tanto som alto, tanta música alta, que eu acho que acaba que isso vai, com o tempo, influenciar na frequência de audição do ser humano. Provavelmente. Eu ouço bem, mas alguns de vocês na minha idade já vão estar com problema, porque eu nunca fui de ouvir muito som alto. Então, você ficar muito tempo com fone do ouvido, ouvindo som numa altura muito grande, isso faz com que o seu tímpano fique rígido mais cedo. Então, você vai perdendo determinadas frequências com uma idade menor. É normal, com 40 anos, você não ouvir mais 20 mil Hz. Isso é normal, porque o tímpano vai ficando com a flexibilidade menor. Mas se você ouve som muito alto ao longo da vida, você perde isso com 30, com 25, o que é ruim. Então aqui são as ondas que não são perigosas, que têm um tamanho grande, e aqui são as ondas extremamente perigosas. Tem um comprimento de onda pequenininho. Porque se as ondas são muito pequenas, elas conseguem entrar na tua pele. Elas conseguem na tua célula, elas vão lá no teu DNA, muda o teu DNA e gera câncer. Ou seja, por isso que as ondas de tamanho muito pequeno, elas são perigosas, porque elas entram no teu corpo com facilidade. Onda grande não.
onda grande não vai entrar com facilidade no teu corpo, porque o tamanho dela é maior do que o tamanhozinho disponível do espaço para ela entrar. Por isso que as ondas de tamanho pequeno, aqui, que a gente vai ver daqui a pouco o que é isso, são as ondas mais perigosas. Raio-X e raios gama são aquelas ionizantes, tá vendo? Radiação ionizante, ela cria problema para a gente. Isso aqui é o que a gente enxerga, a gente só enxerga um pedacinho. Nem ultravioleta, raio-x e raio gama a gente enxerga, nem infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio a gente enxerga. Ok? Raio-x, olha que legal aí, ó. A primeira imagem de raio-x foi justamente de uma mão e um anel. Agora a gente consegue fazer vídeos em raio-x, olha que legal. Quando você observa um raio-x, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar uma chapa de raio-x. Quando ela não foi utilizada, ela é dessa cor aqui, ó. Ela é transparente, meio azulada. Quando você utiliza ela, ela fica escurecida. Essa região mais escura aqui é a região em que a radiação, o raio-x, tocou a tela. Quando o raio-x bate, sensibiliza o filme, ele fica preto. Quando o raio-x não bate, fica branco. Então essa região mais clarinha aqui, ó, é a região que o raio-x não chegou. Tá vendo aqui, ó, essa parte branca aqui? Essa parte branca aqui, essa parte mais clara aqui, ó, dá para ver o osso direitinho aqui do dente, tá vendo, ó? Essa parte dos ossos, você repara que o raio-x não tocou o filme. Se o raio-x não tocou o filme, é porque ele ficou no teu corpo. Você absorveu isso. Ou seja, as regiões do teu corpo com número atômico menor, por exemplo, carbono, né? Pele, músculo, o raio-x consegue atravessar e bate na tela. Aquela que fica no fundo, né? Você encosta e aí tem uma tela atrás que fica o filme. Já essa região mais clarinha aqui, o raio-x não bateu no filme. Na verdade, ele ficou no teu corpo absorveu. Por que ele fica em umas regiões e outras não? Carbono, da pele, dos músculos, número atômico 12. O nosso osso, cálcio, 40, tem um número atômico maior. Se o número atômico é maior, é mais difícil da radiação passar, porque você tem mais átomos ali, mais prótons. E aí a radiação não passa e absorve. Então essas partes aqui, ó, remendo de titânio, que tem um número atômico alto, a radiação não passa, a radiação fica aqui. Amálgama de obturação, tá vendo? Olha aqui, ó, tem um número atômico maior. O raio-x não passa, o raio-x bate aqui e ele é absorvido. E o cálcio dos ossos também. Ou seja, quem tira muito, faz muito exame de raio-x, a tua estrutura óssea, ela está absorvendo essa radiação toda. Pelo músculo, pela pele, a radiação até passa, mas pelos ossos que tem um número atômico maior, não. Ok? Então, quanto menos raio-x você fizer ao longo da sua vida, menos radiação você vai receber. Ok? Tanto é que para crianças pequenas, os médicos normalmente dizem que o ideal é você nem ficar fazendo. Eu lembro que meu filho teve que... Sugeriram que fizesse um raio-x, por causa lá de sinusite, da face, não sei o quê. A doutora falou, não vai fazer raio-x nenhum, não. Vamos começar o treinamento, o tratamento e raio-x, quanto menos tiver, melhor, justamente porque o corpo absorve. Professor, então essas ondas eletromagnéticas só viajam no vácuo? Não, Arthur, viajam em outros meios também. A onda eletromagnética, ela atravessa o vidro, ela atravessa a água. Meios transparentes, ela viaja de boa. Olha aqui, ó. Uma garrafa d'água. A onda eletromagnética, ela atravessa a água, tranquilo. A diferença é que quando ela entra na água, ela vai acontecer o que com ela? A velocidade dela vai mudar, vai sofrer mudança. É um fenômeno chamado refração. Mas ela continua viajando. É só ela não consegue atravessar meios que nem, por exemplo, o celular, ela não consegue atravessar. Mas meios transparentes, ela viaja de boa, sem problema. Tranquilo, Arthur? Legal? Vamos lá continuar aqui, então. Quanto à direção de... Então, nós vimos que tem dois tipos de onda. Mecânica, precisa de um meio para viajar. E eletromagnética, qualquer meio transparente, ela viaja de boa. E até no vácuo ela viaja, tá bom? A gente vai trabalhar com onda em uma dimensão, em duas dimensões, em três dimensões, tá bom? Isso aos pouquinhos a gente vai mostrando. Em relação às ondas mecânicas, elas podem ser transversais ou longitudinais. Eu vou mostrar agora qual é a diferença. A eletromagnética, só transversal. O que é uma onda transversal?
é quando a vibração é perpendicular à propagação. Olha esse exemplo aqui, gente. Isso aqui é uma onda eletromagnética que está viajando para a direita, tá bom? Quando a onda passa pelos pontos, o que acontece com esses pontos? Pega um ponto vermelho e fica olhando para ele. Você está vendo que esse ponto vermelho, quando a onda passa por ele, ele desce e sobe. Ele desce e sobe. Ou seja, a onda, ela se desloca na horizontal, mas a vibração dos pontos é na vertical. Toda vez que isso acontece, nós temos uma onda transversal. Você já ficou na praia, batendo um papo com um amigo lá na água, num determinado ponto que a onda vem, ela te joga para cima. Aí quando ela passa, você desce. Quando a onda chega, você sobe. Aí quando ela passa, você desce. Quer dizer, quando a onda passa por você, ela está viajando numa determinada direção. E você oscila numa direção perpendicular. É como uma boia. Já andou de barco, de barca, e viu uma boia? A boia fica subindo e descendo quando a onda passa por ela. Isso é uma onda transversal. Quer dizer, ela viaja numa direção e faz os pontos, os objetos oscilarem numa direção perpendicular. Já uma onda longitudinal, olha o que acontece que legal. Ela vibra e viaja na mesma direção. Então, se você pega, por exemplo, uma mola maluca, ó, e mexe nela, você vai gerar uma onda que ela vai vibrar, tá vendo? Ela vibra aqui, ela está se mexendo, ó, e ela está viajando na mesma direção. Isso é uma onda longitudinal. Isso é o que acontece, por exemplo, num diapasão, quando você vibra ele, ou, no melhor exemplo, de uma corda de violão. Se você pega uma corda de violão e estica ela, puxa ela e solta, o som, acontece justamente isso. Ele vibra e se propaga na mesma direção. Então, exemplo de onda transversal. Luz, que é o exemplo que geralmente ele cobra. E exemplo de onda longitudinal. O som. Então, sempre tem um exemplo para a luz, um exemplo para o som. Por exemplo, onda transversal, a luz. Onda longitudinal, o som. Onda mecânica, o som. Onda eletromagnética, a luz. Então, geralmente, nas provas, ele vai trabalhar com esses dois tipos. O som e a luz. Legal? Tudo bem em relação à onda transversal e à onda longitudinal? Show? Bacana, bacana. Agora eu vou apresentar para vocês os elementos. Olha aqui, ó, os elementos da onda. Olha lá. Primeiro é o chamado comprimento de onda, que a gente usa essa letrinha, gente, que é o lambda. Olha aqui, ó. Isso aqui vai representar o comprimento de onda, é o que eu já vou mostrar o que é. Amplitude é a medida do nível de uma crista até a posição de equilíbrio. A amplitude tem a ver com a energia da onda. Quanto mais energia a onda tem, maior a amplitude dela. Período, que vocês já viram, né? Que é o tempo para um ciclo se completar. Frequência, que é o número de ciclos, o número de oscilações por unidade de tempo. Essas aqui são as grandezas que a gente vai precisar. Velocidade, que vai depender do meio de propagação da onda. Eu vou chamar a atenção. Tem duas coisas muito importantes aqui. A frequência da onda e a velocidade de propagação. Olha aqui esse desenho. Aqui você tem a sua onda, né? Uma imagem como se fosse uma imagem da onda. A amplitude é essa distânciazinha aqui, ó, da crista até o ponto de equilíbrio, ou do vale, que é esse ponto mais baixo, até o ponto de equilíbrio. Isso que é amplitude. Professor? Sim. Pode voltar rapidinho só para eu tirar foto daquele slide? Esse? Isso. Legal, legal. Tira aí. Depois tem um outro equivalente a esse que eu vou falar, que é muito importante. Vamos chegar nele já já. Então, aqui você tem o que é o comprimento de onda? É a distância entre uma crista e a crista seguinte, ou a distância entre um vale e o vale seguinte. Então, isso aqui é um comprimento de onda. É como se fosse o tamanho de uma onda, o tamanho de um pulso. Aqui, ó, você pode medir de crista até crista ou do vale até um vale. Tanto faz. Tá certo? Uma onda, gente, é isso aqui, ó. Por exemplo, se você começa nesse ponto aqui, uma onda é isso aqui, ó. Subiu, desceu e parou aqui, ó. Essa é uma outra maneira de você ver o lambda. Quer dizer, se você for olhar daqui até aqui, isso também é um lambda, é um comprimento de onda. Quer dizer, quando que ela volta a se repetir? Chegou aqui, uma onda, ó,
outra onda. Então tem mais de uma maneira de você ver o comprimento de onda. Qual é a equação fundamental? Em que no caso do Enem, é a equação que você vai resolver. A cada 100 questões de ondas, você vai resolver 99 questões com essa equação. Essa equação é a equação principal. A velocidade... Opa, deixa eu tirar isso daqui para não riscar tudo. A velocidade de propagação da onda é igual ao comprimento de onda, que vocês já viram o que é, vezes a frequência de vibração. Olha essa aqui, ó, essa que eu falei que é importante. Tem que fazer o print dessa também. Depois de emitida a onda, o seu período e a sua frequência não mudam mais. Ou seja, eu gerei uma onda. Depois que essa onda foi gerada, não tem como você mudar mais a frequência dela. Porque a frequência depende da fonte. Então, quando eu crio a onda, a frequência é como se fosse a impressão digital dela, não tem como mudar. Então, quando uma onda muda de meio, por exemplo, quando a onda atravessa o ar para a água, passa pelo vidro, a frequência dela não muda. De jeito nenhum. Isso é a primeira coisa importante. Segunda, a velocidade de uma onda depende do meio em que ela está se propagando. Claro, mudou o meio de propagação, a onda pode ficar mais rápida ou pode ficar mais lenta. É que nem a gente. Você vai correr. Se eu estiver correndo aqui perto do Engenhão, que eu moro perto do Engenhão, se eu estiver correndo aqui em volta do Engenhão, é tranquilo. Se eu for correr na areia, já é mais difícil, a minha velocidade muda. Se eu for correr dentro da água, pô, aí que eu estou ferrado, vou ficar mais lento ainda. Então, muda o meio de propagação, a velocidade da onda vai mudar. Isso é extremamente importante. A luz é mais rápida em meios menos densos e o som é o contrário. Claro, a luz é uma onda eletromagnética. Onde é que ela é mais rápida? No vácuo. Passou para outro meio, a luz fica mais lenta. Já o som é o contrário. O som é uma onda mecânica. Ela precisa de um meio para se propagar. Quanto mais meio tiver, quanto mais átomos tiver, quanto mais moléculas tiver, mais rápido a informação viaja. Então o som ele fica mais rápido quando você está viajando em meios mais densos. Só para você ter uma noção, olha isso aqui. Olha a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Olha a velocidade do som na água, como é que aumenta. Quase 1.500 metros por segundo. Claro, porque no ar você tem os átomos e as moléculas mais espaçadas. Então a informação vai indo de uma molécula para outra. Como as moléculas estão mais distantes, demora mais. Agora na água não. Na água está mais juntinho. Então a informação é mais rápida. O som viaja mais rápido. A luz é o contrário, olha. Olha a velocidade da luz no ar. 300 mil quilômetros por segundo. Olha o que acontece quando ela passa para a água. 225 mil quilômetros por segundo. Ou seja, ondas mecânicas, se você vai aumentando a densidade, elas ficam mais rápidas. Ondas eletromagnéticas não, se você aumenta a densidade, ela vai ficando mais lenta. Tá certo? Esse quadro é interessante. Vocês já pegaram o metrô? Quando você fica ali, atrás daquela faixa amarela, esperando o metrô, batendo papo, não sei o quê, vocês sabem que o metrô está chegando antes de ver. Sabe ou não sabe? Como é que vocês sabem que o metrô está chegando antes de ver? Responde para mim. Como é que vocês sabem que pelo barulho, pelo chiado do trilho, não é a primeira coisa que a gente ouve, gente? O chiado, aquele no trilhozinho. Primeiro você ouve o chiado, depois você ouve o som e depois você vê ele. Por quê? O trilho, ele é de ferro, ele é de aço. A velocidade do som no aço é maior ainda do que na água. Então, quando ele vem se deslocando, o som se propagando pelo trilho, ele chega primeiro. Então, primeiro a gente ouve o chiado. Repara isso da próxima vez. É nessa ordem. Primeiro o chiado, depois o som se propagando, porque tem as paredes, né? Que também ele vai viajar mais rápido. E só depois a gente vê. Tranquilo? É por isso que antigamente, naqueles filmes de faroeste, era comum você ver o índio, ou o camarada lá, como é que é o nome? Os bandidos, né, os mocinhos, quando eles queriam saber se o trem estava se aproximando, você lembra o que eles faziam? Vocês chegaram a ver algum filme assim? Eles colocavam o ouvido no chão. Porque quando eles colocavam o ouvido no chão, ele sabia antes se o trem estava se aproximando ou não, porque eles sabiam que o som se propagava mais rápido pelo som. Bom, pelo chão. Eu não sei se eles sabiam que o som se propagava mais rápido pelo som, mas eles sabiam que se colocasse o ouvido no chão,
eles saberiam se a pessoa estava chegando ou não. É por isso que quem tem cachorro, o seu cachorro sabe que você está chegando antes do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Porque ele percebe a trepidação. Ele já conhece o seu jeito de andar. Por exemplo, aqui em cima de mim, eu conheço o casal que mora em cima de mim. Eu sei como os dois andam. Eu já aprendi isso, né? Eu sei que um anda mais rápido do que o outro. Então hoje, 5h30 da manhã, eu estava aqui trabalhando. E alguém estava andando aqui em cima. Eu sabia exatamente se era ele ou se era ela. Pelo som que eu percebia dos passos, né? Parece, Fabiano, que o olfato também, mas eles também sentem a trepidação. Tanto é que, se você conversar através de Libras com pessoas surdas, elas vão te dizer isso, que elas sentem a vibração da pessoa chegando pelo passo. Se você conhece alguém, lá no Pedro II eu já tive o prazer de conversar com alunos surdos, quer dizer, por intermédio de outra pessoa, né? Porque eu ainda não aprendi Libras. Sei algumas coisas, mas não muito. Eles dizem isso, que eles sentem a trepidação, né? Então eles estão olhando para um lado, mas eles sentem a trepidação, eles sabem que tem alguém chegando. Isso é muito legal, né? Graças às ondas mecânicas. Tudo bem, gente, até aí? Uma curiosidade também é, se a densidade vai aumentando, a velocidade do som vai aumentando. Aí você pode fazer a pergunta, Sandro, a velocidade do som pode aumentar tanto que ela fica igual à velocidade da luz? Sim. Isso aqui, ó, é um GIF de uma estrela de nêutrons, um pulsar. É uma estrela em que a densidade é muito alta. Dentro do núcleo de uma estrela de nêutrons, a velocidade do som é igual à velocidade da luz. Só para você ter uma noção, se você pegar uma colher de matéria da superfície de uma estrela de nêutrons, ela equivale à massa de 100 milhões de elefantes. Imagina, uma colher de uma estrela de nêutrons tem a massa de 100 milhões de elefantes. Olha a densidade dessa estrela. Lá dentro, o som viaja com a velocidade igual à velocidade da luz. Se você gosta desse assunto e quiser ler um pouco sobre isso, se você colocar no Google estrela de nêutrons e o meu nome, Sandro Fernandes, vai aparecer uma apresentaçãozinha que eu fiz na UFRJ sobre estrela de nêutrons, sobre outras estrelas e algumas curiosidades que alunos de ensino médio conseguem entender perfeitamente. Você pode buscar lá. Legal? Separei aqui 2 exemplozinhos para a gente discutir sobre essa relação V igual a lambda F. Tudo bem até aí? Na semana que vem, eu já até sei qual é a aula que a gente vai fazer na semana que vem. Eu separei questões do Enem de ondulatória dos últimos anos. Nós vamos fazer todas essas questões, quer dizer, não todas, né, porque tem algumas que são fenômenos de ondulatório, mas acho que são 8 questões dos últimos 3, 4 anos de ondulatória que caíram no Enem, na aula de quinta-feira que vem. E o legal é porque nós vamos fazer todas essas questões só com o que a gente está discutindo hoje. A frequência constante, a velocidade depende do meio de propagação e o V igual a lambda F. Ok? A gente vai discutir todas as questões e são questões altamente contextualizadas. A gente vai resolver tudo com o que a gente está discutindo só hoje. Olha essa questãozinha aqui que interessante, que não é do Enem, tá? É uma questão tradicional para a gente se acostumar com as informaçõezinhas aqui. Uma onda periódica se propaga com frequência de 30... Deixa eu logo consertar isso aqui, porque essa questão é antiga. Vamos lá. Uma onda periódica se propaga com frequência de 30 Hz. Lembrando que Hz é a unidade no sistema internacional de frequência. Sandro, o que quer dizer 30 Hz? Quer dizer que são produzidas 30 ondas por segundo. Ah, em cada segundo produz 30 ondas? Sim, em cada segundo produz 30 ondas. Produzir 30 ondas por segundo não é qualquer um que produz, não, né? Porque é difícil. Um segmento desta onda aparece na figura. Aí ele está dando aqui, tá vendo? Um pedacinho da onda, ele está dizendo, ó, isso aqui tem 9 centímetros, esse trechinho aqui, tá bom? Aí ele quer que você descubra a velocidade de propagação dessa onda, beleza. O que nós sabemos? Sabemos que a frequência é de 30 Hz, ele deu aqui. O que mais nós sabemos? Nós sabemos que, você concorda que esse comprimentozinho aqui é metade da onda? Porque a onda ela começa aqui e termina aqui, ó, isso é uma onda. Confere? Uma onda, ela vai ter o dobro de 9.
Quer dizer, aqui você tem meia onda, aqui você tem meia onda, então meia onda corresponde a 9 centímetros. Isso quer dizer que a onda inteira ela tem 18 centímetros. Tranquilo? Quer dizer, a onda é isso aqui tudo, ó. Ou você pode pensar a distância dessa crista até essa crista aqui. Dessa crista até essa crista, você vai ter 2 vezes 9, né? Porque daqui até a metade você tem 9, da outra metade até aqui você tem mais 9. Qual é a equação fundamental? V igual a lambda F. Como eu sei que o lambda vale 18 e a frequência vale 30, quando você multiplicar, você vai ter 540 centímetros por segundo. Ou, você pode escrever também metros por segundo, se ele pedir no SI, vai dar 5,4 metros por segundo, ok? Ou seja, cuidado, eu não sei se vocês perceberam, eu já vou lá para o chat verificar. Isso aqui é meio comprimento de onda, tá certo? Que corresponde a 9 centímetros. Veja se entendeu a primeira e me dá um ok aí. Tá tudo bem com essa primeira? Sim, gente, tudo bem? Legal. Vou botar para abrindo aqui, porque eu quero mostrar um negócio aqui para vocês de ondas. Espera aí. Já vou deixar aqui, porque ele demora para abrir. Vamos lá. Deixa eu voltar para a gente fazer a próxima aqui, ó. Então, essa aqui foi. Olha essa outra situação que legal. De uma torneira, caem gotas idênticas à razão de 3 a cada segundo. Exatamente no centro da superfície livre da água. Então, finge que você tem uma bacia grande, tem uma goteira. 3 gotas a cada segundo. Os círculos da figura representam cristas originadas pelas gotas. Então, aqui você tem uma crista, aqui você tem outra crista, aqui você tem outra crista. São as cristas, né? Porque quando você olha de cima, lembra que eu mostrei do sinal do Wi-Fi? Quando você olha de cima, aqueles círculozinhos que você vê é justamente a crista da onda. Determine a velocidade de propagação dessas ondas. Como ele está dizendo que isso é uma crista e isso é uma crista, e nós sabemos que a distância entre duas cristas é o lambda, então quando ele dá isso aqui, 6, 12, 18, automaticamente ele está dizendo que o lambda vale 6 centímetros. Ou seja, o comprimento de onda é 6. A onda foi gerada aqui, aqui tem uma crista, aqui tem uma crista, aqui tem uma crista. Então, a distância entre duas cristas consecutivas é de 6 centímetros. Então, lambda vale 6. Ele também deu a frequência. Porque se são 3 gotas por segundo, quer dizer que a frequência tem que ser de 3 Hz. Legal? Se nós sabemos o lambda e sabemos a frequência, vamos matar. V igual a lambda F. Então, lambda vale 3, desculpa, a frequência vale 3 e o lambda vale 6. Isso vai dar 18 centímetros por segundo ou 0,18 metros por segundo. Tranquila essa? Tranquilo, né? Até aí tudo bem? Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu quero mostrar para vocês, para essa relação de frequência. Espera aí que eu vou achar aqui. Aqui é aquele site do FET que tem as ondazinhas para a gente interagir, tá bom? Deixa eu só achar qual é ela aqui, gente. Espera aí. IMA. Cadê a de onda, gente? Cadê a de onda? Aqui, ó. Dá uma olhadinha nisso aqui para você ver a relação entre o comprimento de onda e a frequência. Isso é uma coisa importante. Vocês estão vendo aí o FET abrindo? Alguém abre o microfone e responde para mim, por favor, para ver se tá indo. Tá sim, tá aparecendo aqui. Legal, legal. Estou abrindo essa para a gente tentar entender essa relação entre... Olha aqui, ó. Aqui tem uma partículazinha, tá bom? Eu vou gerar ondas eletromagnéticas, tá certo? Aqui, ó. Essa onda, eu vou primeiro botar uma frequência pequena. Aqui eu vou mexendo na frequência. A frequência quer dizer o quanto que ela está oscilando. Quantas oscilações por segundo. Quer dizer, oscilação nenhuma. Eu vou aumentar um pouquinho a oscilação, você vê que ela começa a vibrar, tá vendo? Quando ela vibra, você vê que a frequência aí é bem baixa. Né? Quer dizer, ela está oscilando com a frequência baixa. Então ela está gerando as ondas. Olha as ondas gerando. Com comprimento de onda grande pra caramba, ó. Essa onda que está sendo formada aqui é muito grande.
Quando eu vou aumentando a frequência, olha o que vai acontecendo, ó. Aumentei a frequência. Nisso que eu aumento a frequência, eu já começo a ver as ondas melhor, porque o comprimento de onda já está diminuindo. Aumento a frequência, diminui o comprimento de onda. É uma relação inversa. Porque V igual a lambda F. V igual, né? Que está no mesmo meio. Então, quanto maior é a frequência, menor é o comprimento de onda. Eu começo a ver, por exemplo, as ondas mais perto, porque o comprimento de onda diminui. Se eu aumento mais ainda a frequência, olha que legal. Eu já começo a ver até duas cristas consecutivas, tá vendo? Olha. Ou seja, eu estou diminuindo o comprimento de onda, porque eu estou aumentando a frequência. Então, a frequência e o comprimento de onda, eles são inversamente proporcionais. Quanto mais eu aumento a frequência, olha o que está acontecendo com as ondas. O comprimento vai diminuindo, as cristas ficam mais próximas. Ou seja, essa relação é importante que a gente tenha. Quando uma onda está viajando no meio, quanto maior a frequência dela, menor é o comprimento de onda. Ok? Deixa eu tentar mostrar uma coisa para vocês, eu não sei se eu vou conseguir, peraí. Não, peraí. Vocês estão me ouvindo? Acho que agora sim, né? Legal. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um metal que produz um sonzinho, né? Que eu gosto, alguns não gostam, um pedacinho de madeira. Quando eu faço isso, cada vez que eu toco aqui, eu vou gerar uma onda. Então, por exemplo, eu vou tentar bater uma vez por segundo, ó. Cada vez que eu toco, eu estou gerando uma onda. Então, eu estou com uma frequência baixa. Então, ó, gerei uma onda, gerei outra. Entre uma e outra, eu tenho uma crista. Então, quando eu estou com uma frequência baixa, as cristas se espalham mais até eu dar outro toque. Dá mais tempo para as cristas se afastarem, ok? Agora, e se eu começar a bater rápido? Cada vez que eu bato e bato, já tem uma onda. Ou seja, se a frequência aumenta, as cristas vão ficando muito pertinho, não dá tempo delas se afastarem. Então, essa relação entre você aumentar a frequência e diminuir o comprimento de onda, é importante que a gente perceba isso. Porque a maioria das questões que a gente vai discutir do Enem, isso é explorado. Essa relação entre você aumentar a frequência e diminuir o espaçamento, diminuir o comprimento de onda. Isso está claro para vocês? Vocês entenderam essa relação entre aumentar a frequência e diminuir o comprimento de onda? Sim ou não? Legal? Isso é extremamente importante. Eu diria que para vocês que em 75% das questões, boas, inteligentes, a gente precisa disso. Você quer ver um exemplo? Uma questão que eu vou só adiantar para vocês do Enem, recente, e que teve um alto índice de erros. Algumas pessoas, homens e mulheres, vão para essas clínicas fazer bronzeamento artificial. Elas fazem bronzeamento com radiação ultravioleta, ok? E aí, uma pessoa que não tinha conhecimento científico chegou em casa, ligou a lâmpada incandescente dela, botou a roupa lá que queria, sunga ou biquíni, e ficou embaixo da lâmpada lá, durante 2 horas, achando que ia se bronzear. Por que essa pessoa, quando ela chegou em casa e ficou 1h30, 2 horas embaixo da lâmpada, ela não conseguiu se bronzear? Quando você usa radiação infravermelho, ultravioleta, exatamente isso, que o João já colocou aí. A lâmpada que a gente usa na nossa casa, ela tem uma frequência baixa. Se ela tem frequência baixa, o comprimento de onda é grande. Comprimento de onda grande, lembra? Não interage com a nossa pele. Não chega lá no pelinho e produz a melanina que a pessoa está querendo para se bronzear. Ou seja, essa relação entre a frequência é baixa, o tamanho da onda é grande, então não interage com a nossa pele. Isso é essencial. Porque até quando você passa um filtro solar, essa relação entre comprimento de onda e frequência, ela vai aparecer. Tá certo? Então, isso é extremamente importante.
Então, o que que fica desse nosso encontro de hoje? Que eu acho importante. Deixa eu botar esse negocinho aqui que eu ouço melhor. O que que fica desse nosso encontro de hoje que eu considero importante? A importância de a gente estudar ondulatória, né? Porque ela aparece em várias situações do nosso cotidiano e vai ser legal para a gente entender como é que essas coisas funcionam. Segunda coisa, a definição de onda, que é a propagação organizada de um desequilíbrio que você causa no teu sistema. As ondas podem ser classificadas em mecânica e eletromagnéticas. Mecânicas são aquelas que precisam de um meio para viajar. A corda, o ar, a superfície da água. Eletromagnética já não precisa de meio nenhum. Até no vácuo elas conseguem viajar. E nos meios transparentes também. Lembrando que a onda eletromagnética é uma onda transversal e a onda mecânica, no caso o som, é uma onda longitudinal. Ok? As ondas mecânicas, elas viajam mais rápido e meio mais denso. E a onda eletromagnética viaja mais rápido em meios menos densos. A equação fundamental da ondulatória, que é V igual a lambda F, ok? Lembrando que a velocidade depende do meio de propagação e a frequência depende da fonte. Ou seja, eu gerei o som, essa frequência ela não muda mais, a não ser que eu mude a frequência. Aí a frequência vai mudar. Então a frequência depende da fonte, ela foi gerada, não muda mais. Você vê que vocês estão ouvindo o som que eu estou produzindo na mesma frequência. Ele entrou no microfone, ele virou um sinal elétrico, depois ele virou de novo um sinal sonoro na casa de vocês, e vocês conseguem pegar a frequência exatamente igual que eu gerei aqui. Você vê, a onda mudou, mas a frequência continua a mesma, ok? E o que é o comprimento de onda? É o tamanho da onda. É a distância entre duas cristas, entre dois vales, ou o tamanho da onda em si. Tá certo? Tudo bem até aí? Conseguiram pegar essa parte inicial de ondulatória? Acharam legal? Eu gosto bastante de ondulatória, acho bem legal. Professor, a velocidade da onda pode variar com a frequência ou com a amplitude no mesmo meio, só que com velocidade diferente? Não. Quando a onda está viajando num determinado meio, a velocidade dela não vai mudar, Arthur. Agora, é claro, a frequência pode, por exemplo, a amplitude pode ser que num determinado meio a gente vai ver uma coisa chamada interferência. Você pode ter uma outra onda interagindo com ela e a onda resultante vai ter uma amplitude diferente, ok? Mas no meio, aquela onda que você gerou, se não tiver interferência com outra, ela vai sempre viajar com a mesma velocidade. Só vai mudar a velocidade se mudar o meio de propagação. Ok? Agora, lá na frente, Arthur, a gente vai trabalhar refração. O que significa mudar o meio de propagação de uma onda? Por exemplo, ondas do mar. O que significa mudar o meio de propagação? Significa mudar a profundidade. Então, quando você muda a profundidade, você está mudando o meio de propagação. É por isso que a onda lá tem uma velocidade maior e quando ela vai chegando perto da praia, a velocidade dela vai diminuindo. Por que a velocidade vai diminuindo? Porque vai ficando mais raso, ela vai perdendo energia e a velocidade dela vai diminuindo. Mas a frequência não muda, a frequência vai sempre permanecer igual. O que vai estar mudando? É a frequência, é o comprimento de onda e a velocidade, mas a frequência vai permanecer sempre igual. Tranquilo, Arthur? Então a velocidade da onda pode variar com a frequência ou com a amplitude? Não. Se for no mesmo meio, a velocidade não vai mudar. Ok? Show de bola? Maravilhoso, maravilhoso. Prazer imenso ter passado essa horinha com vocês. Semana que vem nós vamos fazer os exercícios. Não perca a aula com os exercícios, que os exercícios são sensacionais. Nós vamos falar de depilação a laser, nós vamos falar de protetor solar, nós vamos falar de raio-x nas questões do Enem. Vai ser muito, muito, muito legal. Show? Muito bom. Valeu, valeu, gente. Valeu, Maria Eduarda, Fernanda, Tamires, Tuane, Fabiano. Muito show, muito show. Eu não gostei da data do Enem, não. Por que mandaram vocês responder aquilo se botaram a data que eles queriam? Não gostei. Sinceramente. Eu, sinceramente, não entendi. Para mim, ia ser a data que a maioria estava marcando, que era maio, não é isso?
Então não tem lógica nenhuma. É fazer a gente fazer papel de mané. E o pior, que eu não sei nem se é para fingir, porque fica tão descarado que eles colocam o que eles querem, que não é nem para fingir, não. Eu acho que da próxima vez que tiver uma situação como essa, a gente não tem nem que participar, gente, porque, pô, é ridículo isso. É muito ridículo, concordo com você, Yuri. É lamentável. Agora eu vou pegar umas informações para passar para vocês, gente, que eu descobri que a Bandeirantes, parece que a Globo também vai começar com isso, tá tendo aula, vídeo aula todo dia. Eu acho que a Bandeirantes é de 6 às 7 e parece que tem reprise de 2 às 3. E são aulas muito boas. E são aulas que a gente pode assistir pela TV, né? Eu acho que isso seria interessante. Eu dei até essa dica para o pessoal lá do Pedro II também, para ver se a gente não conseguia fazer um negócio desse. Né? Vamos ver. Sim, sim, hoje de manhã eu estava assistindo um pouquinho da aula de português, achei maravilhosa, gente. Muito legal. Ah, Tamires, Tamires. Mas tem umas aulas que são legais. Vocês sabiam? Eu morava em Teresópolis, né? Acho que eu já comentei isso com vocês. Quando eu estava no terceiro ano, quando eu fui para o terceiro ano, teve um bolsão para um curso lá. Que na época era o Tamandaré era forte, né? Isso era 1991. Aí beleza, eu fui fazer o bolsão. Eu já tinha uma relação boa com matemática, física e química, eu tirei segundo lugar no bolsão. Com esse segundo lugar, eu tinha uma bolsa de 50%. Mas os 50%, quando eu cheguei e conversei com meu pai, só para falar mesmo, por desencargo de consciência, não tinha a menor possibilidade de eu pagar 50%, porque a gente não tinha dinheiro para pagar. Aí beleza, né? Eu não pude fazer o curso. Eu estudei pelo Telecurso 2000. Não, na verdade não era 2000, era Telecurso 2º grau. Eu acordava todo dia cedo e assistia as aulas pela televisão. Quer dizer, o meu pré-vestibular, em 91, foi assistindo as aulas pela TV. E olha, vou falar uma coisa com vocês, são aulas muito boas. Deve estar disponível no YouTube. Se você quiser assistir as aulas do Telecurso 2000 e do Telecurso 2º grau, você vai ver que tem umas coisas muito legais. Eu vou fazer isso. Eu vou ver quais são os canais que estão passando para depois indicar isso para vocês assistirem. Tá bom? Show de bola. Legal, legal. É verdade, não é fácil não. Ô, Zara, você precisa ter medo. Só o medo vai fazer com que você consiga vencer essa barreira. Eu tinha medo. Você sabe qual era o meu medo? Eu não queria continuar vivendo o resto da minha vida lá em Teresópolis, trabalhando em obras com meu pai, como meu pai fazia. Era um trabalho digno, mas eu não queria isso para mim. Então, medo de ficar lá o resto da vida e ter que trabalhar em obra o resto da vida, e a vontade de conhecer o mundo, de fazer uma universidade, me fez estudar com muito, muito, muito afinco. Ou seja, o medo é a coisa mais sensacional que a gente pode sentir, porque o medo dá força para a gente, né? É a percepção que eu tenho. O medo, às vezes, deixa a gente alerta. Tudo bem, gente? Legal, legal, legal? É, isso mesmo. Valeu, gente. Tudo de bom para vocês. Um excelente final de semana. Sábado, 10 horas, eu vou resolver o simuladozinho que eu deixei, que eu não sei se todos vocês fizeram, mas eu vou resolver, tá? Eu passo o link para vocês depois para vocês assistirem. Legal? Valeu, Tuane. Tudo de bom. Zara, Yuri, Enzo, tudo de bom. Obrigado pela participação de vocês aí, tá bom? Maria Luísa, Caterine, Rayane. Show de bola. Brigadão mesmo. Valeu, João.